Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é, programa diário aqui da Folha de São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre energia limpa, transição energética. A gente vai trazer dados aqui de uma pesquisa que trata se os consumidores vão pagar a conta da transição energética. A gente vai tentar responder essa pergunta. E para me ajudar aqui a explicar sobre esse assunto, nós convidamos o repórter Alex Sabino, que está aqui do meu lado, que vai me ajudar, fez uma matéria sobre o assunto e vai me ajudar. Ajudar, né? Vai sim. Obrigada, Alex, por ter vindo. Imagina, prazer, obrigado por ter me chamado. Legal. Alex, eu queria começar pedindo para você explicar, como eu falei, a gente vai tratar aqui de dados de uma pesquisa aí que apontou da consultoria multinacional EY, né? Uma pesquisa apontou sobre a transição energética. O que traz essa pesquisa? Essa pesquisa ela foi feita, é uma pesquisa muito ampla, foi feita no final do ano passado. Nós estamos falando de 21 países, mais de 100 mil consumidores que foram ouvidos, e ela serviu para medir o humor do consumidor, ou seja, somos nós, não todos nós, sobre a transição energética, sobre o que as pessoas pensam sobre energia limpa, os seus hábitos, o que pretendem fazer. E foi uma maneira de medir um pouco a temperatura de como está o humor dos consumidores a respeito da transição energética e de como eles veem tudo que está acontecendo na questão de energia no mundo e, obviamente, nos países em que eles vivem, nas cidades em que eles vivem. Entendi. E aí essa pesquisa apontou que os consumidores eles não estão dispostos a investir mais dinheiro na energia limpa, né? Por que eles... Eu acho que no fundo há uma desconfiança sobre quem vai pagar essa conta. Uhum. Porque está mostrado que a transição energética, que a busca pela energia limpa, ela envolve custo, né? São energias que a princípio serão mais caras do que a gente está acostumado a usar. Então, 3/4 dos entrevistados, por exemplo, a gente está falando de 75%, disseram que não tem mais como fazer, não tem como fazer mais do que eles já fazem, do que eles já fazem pela transição energética. Então, a gente pode interpretar isso como, não vem querer colocar mais coisa nas minhas costas aqui, porque eu já estou fazendo o que eu posso. E tem outros dados que chamam a atenção nesse sentido, que no futuro próximo, não há intenção de comprar um carro elétrico, por causa dos custos, e há também dados de temor de que eles vão ter que pagar essa conta, de que tudo vai ficar mais caro por causa da transição energética, e já há toda uma questão econômica por volta disso. A vida de todo mundo está difícil. Sim, sim. E Alex, quais medidas, né, nós consumidores podemos adotar para participar dessa transição energética, né? Quais têm sido as medidas mais adotadas aqui no país? A pesquisa mostra, entre outras coisas, que 70% da transição energética, é um número da pesquisa da EY, depende de mudança de consumo, mudanças de hábitos do consumidor. Então a gente está falando principalmente de mudanças de hábito em casa, na questão do uso da energia. A gente no Brasil não usa tanto aquecedor, mas ar-condicionado, usar soluções que sejam mais verdes, soluções que não emitam carbono, e a questão do transporte também, que é muito importante. Como você se desloca de um lugar para o outro, que tipo de carro você usa, que modelo de transporte você utiliza. São duas questões preponderantes. Mas eu acho que mais importante do que dizer o que o consumidor tem que fazer é fazer com que o consumidor tenha a percepção, e mais uma vez quando eu digo consumidor, estou falando de todos nós, que a gente tenha a percepção de que o poder público, que as grandes empresas estão fazendo a sua parte, que elas também estão carregando o seu ônus e fazendo por onde assumirem as suas responsabilidades, e que isso não está só com a gente. Uhum. Talvez, se isso acontecesse, se houver essa percepção, esses números de uma nova pesquisa serão diferentes. Entendi. E Alex, qual que é a média, né, de investimento dessas pesquisas? A gente está falando aqui, a pesquisa, né, apontou que os investidores estão com receio, né, não querem gastar mais do que eles já estão gastando. A gente tem uma ideia, assim, qual que é a média? Por exemplo, uma pessoa tem um carro elétrico ou uma placa de energia solar em casa, quanto que se gasta? São investimentos, não são investimentos pequenos, principalmente para a maioria das pessoas, para a classe trabalhadora, para a classe assalariada. Por exemplo, um carro elétrico mais barato no Brasil, a gente está falando de algo entre 120 e 140 mil reais. Sendo que o carro popular, o carro mais popular
movido a gasolina, movido a álcool, custa R$70 mil. A gente está falando o dobro do preço. Há iniciativas no exterior, principalmente a China, a BYD, lançou um carro elétrico na China que vai custar menos de $10 mil. A gente está falando, acho que $9.700. $9.700, estamos falando de cerca de R$55 mil, o que é um preço mais aceitável para um carro zero. Sim. Então, o que é preciso haver é pesquisa, ciência e soluções para que isso se torne mais barato. Que a vida das pessoas, que as pessoas saibam que eles podem tomar atitudes em nome da energia limpa, e que não vai pesar no bolso delas, que elas vão conseguir pagar. Tem um outro dado muito interessante na pesquisa que serve como alerta, as pessoas falando, cuidado, 67% disseram que não tem como colocar no próprio orçamento um aumento de energia elétrica superior a 10%. Isso já é um alerta, né? Já é uma preocupação das pessoas. Por exemplo, se a gente for falar em... Eu até anotei esse dado, porque minha memória não é muito boa, mas um kit de placas solares, um kit completo, ele pode variar entre 10 mil e 30 mil reais, dependendo da voltagem, dependendo da estrutura, dependendo do tamanho. Se a gente for olhar na nossa realidade brasileira, quantas pessoas podem pagar 30 mil reais por um kit de energia? Obviamente que no futuro esse kit vai se pagar, mas no futuro, então é preciso um investimento. Sim. E para a gente responder aqui a pergunta do programa, há chances dos consumidores terem que pagar a conta dessa transição energética? Produtos de consumo, alimentos ou serviços podem encarecer? Estão mais caros, né? Já estão. Já estão mais caros. Se não houver essa percepção de diferentes... Porque a responsabilidade maior tem que ser do poder público e das grandes empresas. Quem pode pagar tem que pagar mais. Então, existe esse risco, sim. Se houver um descaso, um desleixo, que a gente espera que não aconteça, pode haver sim. As coisas estão mais caras. A gente está vendo um problema. Há uma crise de gás por causa da guerra da Ucrânia. Há o problema do bloqueio no Mar Vermelho para passagem de navios. Tudo isso vai se avolumando, se cria uma tempestade perfeita. E se cria problema de consumo, problema de preços do que a gente consome. Entendi. Na matéria que você publicou aqui na Folha também apontou ali, alguns especialistas apontaram ali que é necessário que a transição energética fique, como que a transição energética pode ficar mais atraente para os consumidores. Eles apontam ali algumas medidas, né? O que eles dizem, os especialistas? Então, eles falam justamente que, o que eu citei, que as pessoas têm que se sentir atraídas por aquilo. As pessoas têm que perceber, porque ninguém na pesquisa, uma parcela muito pequena, ninguém é exagero. Ninguém diz, muito poucos dizem, isso aqui não existe. Não vamos trocar a nossa matriz energética, nada está acontecendo, porque isso está batendo na nossa porta. A maioria esmagadora reconhece que existe a necessidade de uma mudança para energia limpa, que existe uma emergência climática, mas eles entendem que eles não podem ser responsáveis por pagar essa conta. Então, o poder público e empresas têm que apresentar soluções para eles que caibam no bolso. Porque eu acho que é uma questão de confiança. E isso que os especialistas falam, se isso acontecer, as pessoas vão estar mais dispostas a trocar a lâmpada nas suas casas, a trocar o ar-condicionado por uma solução mais limpa, a sua geladeira, desde que caiba no seu bolso. As pessoas querem ajudar o planeta, porque vai ajudar elas mesmas. Sim. Mas isso, elas não estão dispostas a sacrificar a vida delas de hoje por algo que vai acontecer daqui a 5, 10 anos. É essa solução que os especialistas dizem, que é preciso haver pesquisa, é preciso levar ao conhecimento das pessoas que existem soluções que são economicamente viáveis para elas. Sim, como você falou, está todo mundo preocupado, né, com a transição energética, né, com as mudanças climáticas, mas isso precisa ser também mais atraente, né? Precisa. As pessoas precisam saberem que compensa, porque no fundo é uma questão financeira. Todo mundo, o discurso é correto, mas para algumas pessoas é mais fácil que para outras, né? É muito difícil você chegar os milhões de pessoas que moram na periferia do Brasil e falar, você tem que trocar sua geladeira, você tem que trocar o seu carro, você tem que... Como? Então tem que haver uma solução que seja economicamente viável para elas. Isso depende do poder público, depende das grandes empresas, depende de pesquisa, depende de novas tecnologias.
Entendi. E é importante a gente jogar luz, né, sobre isso para a gente poder discutir mais sobre o assunto e trazer soluções, né? A gente tem que falar sobre isso, tem que chamar a atenção a isso. A pesquisa serve para isso e a discussão, isso que a gente está fazendo aqui, as pessoas falarem sobre isso, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que mostrar isso. Isso é fundamental. Legal. Alex, vou aproveitar aqui essa nossa conversa para a gente trazer aqui algumas informações aqui de matérias recentes que a gente publicou aqui na Folha sobre o assunto. E uma delas apontou ali que as montadoras chinesas, né, a gente já tinha falado aqui da China, falando da China, ela tá pretendendo construir fábricas aqui no país para ajudar a vender os carros de livre tarifa aí em toda a América Latina. Por que a China escolheu o Brasil para esse investimento? E os veículos chineses podem vir a ser uma opção mais barata para o consumidor brasileiro? Sim. Ela escolhe o Brasil porque o mercado é grande, hoje já é grande e potencialmente é gigantesco, pela possibilidade de exportar para países próximos, uma questão geopolítica, claro, é uma zona de influência, pode ser uma zona de influência para a China. E sim, os carros chineses elétricos, é uma grande preocupação dos Estados Unidos, por exemplo, eles têm o potencial para serem mais baratos. E um dos motivos pelo qual a China domina o mercado de baterias. Né? E isso é muito importante. Por exemplo, a gente vai comprar um carro elétrico hoje em dia, onde vai carregar? O que a gente vai fazer? É possível fazer longas viagens com ele? Tem toda essa questão. E a China domina o mercado de baterias. Então, potencialmente, os carros chineses podem ser mais baratos do que os americanos, por exemplo, do que um da Tesla, por exemplo. Então, essa é a preocupação. E eles estão investindo muito nesse mercado. Muito mesmo. Então a resposta é sim, os carros chineses tendem a ser mais baratos. Legal. Uma outra matéria recente também da Folha, falando sobre o setor eólico, apontou que o setor eólico tem fechado as portas aqui no Brasil e demitido alguns funcionários. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente o porquê e para a gente tentar entender, a indústria eólica está em crise? Eu não creio que está em crise, mas obviamente houve uma redução, porque é uma questão de demanda, é uma questão... A investimento em energia eólica foi baseado em leilões feitos pelo governo federal, né, feito pelo Ministério das Minas e Energias e pela Enel. E houve muito investimento sem uma demanda correspondente. Por enquanto, vai haver, mas por enquanto não há. Aparentemente não há. Houve uma queda do preço de referência da energia, então as empresas estão buscando, no momento, mercados exportadores que eles possam levar a energia e realmente... estão ocorrendo demissões, mas é um mercado enorme potencial. As empresas, embora sejam empresas brasileiras, no fundo são empresas brasileiras criadas por companhias estrangeiras para trabalhar no mercado brasileiro, porque envolve questão de terra, de compra, de arrendamento de terra. Então essas empresas têm muito interesse, tem zonas imensas no Nordeste brasileiro, no sertão brasileiro, voltados para parque eólico. Obviamente que isso vai ser aproveitado no futuro próximo. Acredito, pelo que eu ouvi, pelo que eu conversei, é uma coisa de momento, mas hoje está acontecendo isso, mas o potencial é gigantesco. Muitas empresas estrangeiras estão de olho em territórios no Nordeste onde possam ser construídos parques eólicos. Aliás, tem a discussão de regulamentação no Congresso dos parques eólicos offshore, né, no alto mar. Essa é uma das questões também. Então é outro viés dessa discussão. Sim, a gente já trouxe em outras vezes aqui no Como é que é o tema da transição energética e tem um programa também que o Nicola veio aqui e falou sobre os parques eólicos no Nordeste, então quem está assistindo também pode acompanhar. A gente ali debruçou um pouquinho mais sobre o assunto para entender. Vou aqui para a minha última pergunta, falando agora de Congresso Nacional, né, a gente falando aí de quem toma as decisões aqui para a transição energética, né, o Congresso Nacional ele voltou a se debruçar sobre a transição energética no primeiro semestre deste ano, após conseguir aprovar um pacote ali de emendas no final do ano passado. Queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que está essa discussão, né? Quais são os principais projetos sobre transição energética que estão tramitando no Congresso? O pacote de medidas da transição energética é um pacote prioritário para o governo, pelo menos no discurso, e nas ações há uma certa urgência, mas ele, como outras medidas do governo, esbarra em negociações no Congresso. Esbarrar na questão política. A gente tem, eu até anotei aqui, tem que regulamentação do crédito de carbono, o hidrogênio verde, que é o combustível do futuro, o biocombustível, a energia eólica offshore e o programa de aceleração da transição energética. Todas essas questões estão no Congresso, algumas aprovadas parcialmente, outras não, mas todas elas, sem exceção, esbarram em falta de consenso entre diferentes grupos políticos, em pressão
do agronegócio ou de empresas de carvão. Existem pressões que mexem os propostas são completamente desconfiguradas, tem que voltar para a mesa de debate, não há consenso para votação. Então isso está travancando o programa de transição energética planejado pelo governo. E essa é uma questão preocupante, porque medidas fundamentais para o desenvolvimento estão na mesa sem aprovação, sem andamento. Sim, sim. Bom, como a gente falou aqui, é importante que as pessoas, né, tenham consciência, né, que elas estão preocupadas em ter, mas também é importante a gente ter essas medidas, né, sendo discutidas no Congresso e que avance também, né? É importante a gente falar cada vez mais sobre a urgência disso, sobre como viabilizar isso para as pessoas, sobre os problemas disso, porque, por exemplo, a indústria eólica tem vários problemas, várias questões que precisam ser observadas. Sim. E discutir tudo que envolve, porque a gente está falando do futuro de todo mundo. Sim, sim, inclusive esses problemas que você citou aqui, a gente trata nesse programa do Como é que eu comentei aqui, então quem está assistindo, convido também a acompanhar e ver a discussão. Maravilha, Alex Sabino, muito obrigada por ter vindo mais uma vez. Prazer. A gente volte aqui mais vezes para falar também de outros assuntos. Obrigado. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Amanhã estaremos de volta. Tchau, tchau.